mas antes de mais, eu queria pedir uma salva de palmas, porque ficou provado, há momentos que o Beto, de facto, é um bom filho desta ilha. No momento exato que os meus trabalhos, houve a salva de palmas, porque de facto fica mais que provado que é um bom filho desta ilha. Eu disse ao meu amigo Fernando Elísio que eu ia começar isto de uma forma diferente. Senhor Presidente da Câmara do Maio, Senhor Presidente da Câmara da Praia, excelentíssimos familiares do Beto, incluindo eu, minhas senhoras, meus senhores, eu estou aqui nesta ilha com grande orgulho, porque há muitas pessoas que não sabem que eu estou umbilicalmente ligado à Ilha do Maio. E a verdade é tão cristalina que eu tive a sorte de Luís António Cardoso da Silva ser meu avô, e eu sou o neto paterno de Luís António Cardoso da Silva. Por isso, e eu dizia a um amigo meu hoje de manhã que eu tenho sido um desobediente por natureza, porque eu sou Luís com Z, mas nunca usei isso. E tenho criado alguns problemas que me perguntam: no bilhete de identidade está Luís com Z e o senhor assina Luís com S. Mas é uma questão de pormenor. Eu fiquei satisfeito quando o Beto disse-me que tinha uma prenda para mim, Apontamentos da História da Ilha do Maio, que é um livro que vai ser lançado dentro de momentos por Amílcar Andrade, professor aposentado, foi presidente da Câmara do Maio, tenho conhecimento que o Beto, desde criança, vai fazer, é o primeiro apresentador do resumo do livro. O segundo vai ser o César Monteiro, Dr. César, sociólogo, diplomata, um homem que tem acompanhado Beto em todas as suas facetas da vida. Mas eu, para mim, só queria dizer, antes nesta introdução, que o Beto é um predestinado. Há muitas pessoas que gostam das suas ilhas, mas não sabem nem compor música, nem sabem escrever. A partir daí, mais uma salva de palmas para o Beto. E acaba por ter razão. Conseguiu superar São Vicente porque ele foi mãe, minha terra sabe. São Vicente, um vez São Vicente era sabe. Por isso é diferente. Eu mandei a oportunidade da minha frente. Por isso eu passo a palavra ao Beto para que ele possa dar, digamos assim, o rumo, como é que vai decorrer a apresentação do livro, tanto por parte do Amílcar, também pelo Dr. César. Parte da terra, incontornável economia e tinha todos os privilégios. A classe média que se encontrava bem representada incluía aqueles que se tinham liberto da escravatura, enquanto os escravos, sem quaisquer tipo de direitos, constituem a classe inferior. Mais adiante, através do livro, sabemos também que historicamente a criação do gado, o algodão e a exploração e exportação do sal, a que o amigo César irá falar, assumiam como as principais atividades económicas, onde o sal ocupou o elemento preponderante, também conforme o livro. Nos finais do século XV, o algodão que chegou à Ilha do Maio pelas mãos de Rodrigo Afonso, cuja plantação e apanha eram feitos pelos escravos. Quer dizer, minha gente, aqui tinha escravos. Nos primeiros anos do seu ascendimento, o rei português mandou colocar vários tipos de gado no Maio, devido às boas condições de pastagens, com amplas alçadas providas de pastores espontâneos. O comércio do sal teve o seu início nos finais do século XVI, tendo sido os ingleses os principais protagonistas desta atividade, cujas exportações eram para a África, Europa
Europa e América do Sul, mais concretamente Brasil e Argentina. Durante esse período de exploração e exportação do Sal, Porto Inglês, também no livro que está, alcançou algum desenvolvimento urbanístico, com dezenas de sobrados e outras boas construções, época em que uma média de 100 navios escalavam anualmente a ilha. 100 barcos escalavam anualmente a ilha do Maio, por ano. As crises não deixaram de fustigar a nossa ilha do Maio. No Maio, as mais marcantes, as fomes, foram as de 1774, 1775, 1810, 1814, 1830, 1823, 1858, 1860, 1862, 1863, 1889, 1890, 1901, 1902, 1920, 1922, 1942 e 43 e finalmente 1947. Com todo o seu trajeto de mortes e doenças. Por causa de sua situação geográfica, a Ilha do Maio fez parte da rota dos navios da época expansionista das nações europeias. Entre outros visitantes, os corsários e piratas escalavam a ilha à procura de carne fresca e salgada de boa qualidade. E uma das curiosidades do livro é que nos diz que a carne bovina era das melhores de Cabo Verde. O Maio teve essa prioridade. E em 1578, segundo também o autor Betu, o famoso corsário inglês Francis Drake serviu da Ilha do Maio como lugar de espera para um assalto a 6 navios portugueses, feitos seus estragos na ilha. Com o passar dos anos e com a falta de chuva e a inexistência de atividades económicas sustentadas, as pessoas do Maio viram a imigração para a Europa e a América como uma porta aberta para a solução dos seus problemas, existindo uma enorme comunidade que, trabalhando em países distantes, mantém uma estreita ligação com a terra-mãe, a Ilha do Maio. O livro Apontamento sobre a História da Ilha do Maio é uma obra de consulta obrigatória para quem quer perceber e aprofundar em pormenor a história de Ilha do Maio. Por isso, recomendo a leitura do livro. Muito obrigado. Senhores eleitos municipais, senhor líder parlamentar do FPD, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quis o amigo e consagrado compositor musical Adalberto Silva distinguir-me com o honroso e amável convite para, neste emblemático Forte de São José, participar no ato de apresentação do seu livro intitulado Apontamentos da História da Ilha do Maio, um documento subejamente revelador do enorme interesse desta figura pública nacional pelas coisas da história da pacata ilha que viu nascer há 52 anos, mais precisamente na rua Cajaquinha, Porto Inglês, onde, aliás, fez os estudos primários. Movido desde a tenra idade pela firme vontade de conhecer o passado da sua ilha e da sua comunidade de origem, com a qual se identifica profundamente, o autor, observador atento e meticuloso da realidade maiense, propõe-se, neste livro, analisar o seu processo histórico desde os primórdios do descobrimento até às vésperas da independência, na ausência de qualquer obra que particularize a história do Maio, a partir da recolha, sistematização e análise de um relevante manancial
de informações de cunho essencialmente histórico que, ao longo dos anos, foi corrigindo pacientemente sob a forma de apontamentos organizados na própria expressão do autor. Diga-se em bom da verdade que o propósito deste suculento livro de 196 páginas, de resto, a primeira incursão deste baiense de gema e também economista, licenciado na Universidade do Porto, na esfera da história, dizia eu, insere-se perfeitamente na esteira das preocupações de fundo de Tavares Silva, com o seu torrão natal, aliás, tão bem evidenciadas através das suas excelentes composições musicais que evocam, sobretudo, a dimensão da ilha. Privilegiando uma linguagem simples, direta, objetiva, sóbria e rigorosa, suportada ao mesmo tempo por uma bibliografia e por fontes documentais sólidas e relativamente diversificadas, das quais se destacam consagrados autores da cena histórica cabo-verdiana, como sejam Sena Barcelos, António Carreira e Félix Monteiro. O livro, na mira de um melhor conhecimento da ilha maiense e das suas gentes, estrutura-se basicamente em 3 capítulos interligados e complementares. Assim, seguindo uma sequência lógica e não menos interessante, o primeiro capítulo da obra, que se intitula O Percurso Histórico em Diferentes Perspectivas, discorre sobre o passado do Maio, dos mais variantes domínios da atividade, por uma tónica sobre uma série de aspectos relevantes, orientados designadamente para a descoberta e desenvolvimento da ilha, a evolução demográfica e os tempos de crise, a evolução da atividade económica, a presença da Igreja e a situação da ilha nas vésperas da independência. De conteúdo diferente, o segundo capítulo do livro intitula-se Curiosidades, através do qual o também mestre em finanças do Instituto Universitário de Pós-Grado em Espanha, Adalberto Silva, traz à tona alguns fatos marcantes da ilha e do seu passado, devidamente enquadrados no espaço e no tempo, e que contribuem para a melhor compreensão do processo histórico. Já o terceiro e último capítulo da referida obra, consagrado à cronologia, apresenta, por ordem sequencial e cronológica, os fatos históricos ocorridos entre maio de 1460, que coincide com a descoberta da Ilha do Maio, presumivelmente por António Danoni e Diogo Gomes, e 1962, data do término da gestão do então administrador do Conselho, Adalberto Nobre de Oliveira, que, segundo o autor, e não é por acaso que o nome de Adalberto vem desse administrador, é que diga, citando o autor, alterou Adalberto, a ser então administrador, alterou substancialmente, estou a citá-lo, o espaço da vida do Porto Inglês com a construção de edifícios de utilidade pública e embelezamento. Fim de citação. Sem, todavia, ter a veleidade de entrar na análise pormenorizada do teor das relevantes questões abordadas nos mencionados capítulos da obra em apresto, quero referir o seu particular e evidente interesse ao papel colossal que, através do livro, o autor realça e aprofunda enquanto elemento mais marcante da história da ilha e cujas consequências se fizeram sentir nos mais variados quadrantes da sociedade, designadamente nos planos da estrutura sociocultural e da atividade económica. Com efeito, a exploração do sal, que de resto viria a experimentar um tempo, ciclos ou período de oscilação, em razão de circunstâncias conjunturais, condicionou todo o percurso do Maio, tal como salienta a obra, desde a época inicial da exploração exclusiva da pecuária, passando pela época inicial de atração de navios corsários e piratas. Daí o interesse dos ingleses, que na altura se apropriaram abusivamente, eu passo o plenasmo, da exploração do sal,
seguindo-se um período mais de um século de exploração intensiva das salinas até a decadência da atividade a partir da segunda metade do século XIX e cujos reflexos aparecem referenciados no livro de forma clara e sucinta. Para lá do seu importante papel na atividade económica, ao tempo, por via da exportação, sobretudo para o Brasil e a Argentina, impulsionada pelo chamado sistema de roda, que, entretanto, viria a ser banido pela Junta Governativa de Cabo Verde a 24 de setembro de 1821, o sal, na verdade, representa, no plano meramente interno, de acordo com Adalberto Silva, e citando o volume 1 da História Geral de Cabo Verde, o primeiro elemento de relacionamento económico do Maio com as demais ilhas e, de forma especial, com a de Santiago, com a qual mantém vínculos históricos e culturais profundos. Afora os frequentes conflitos em torno da exploração do sal entre os agentes, o povo e os proprietários, normalmente numa altura em que figurava a também denominada Roda do Sal, afiguram-se inegáveis as vantagens associadas à exportação desse valioso produto no plano concreto da considerável melhoria na vida da população da ilha. No entanto, a despeito das reconhecidas vantagens da sua exportação, não deixava de ser visível que a forma de distribuição do sal da importante Salina Grande não conseguira satisfazer os interesses de todos, a julgar por despacho datado de maio de 1843 do então governador-geral brigadeiro Francisco de Paula Bastos. Reconhecia o adutível despacho que a Salina Grande era a única fonte de riqueza dos habitantes da Ilha do Maio, razão porque importava não só mantê-la cuidada e limpa, como também ao serviço de toda a população. Saliente-se ainda a time de foice, que é no período áureo do comércio do sal, marcado pela exportação e logo pelo incremento do rendimento económico, que a ilha consegue edificar o seu importante património histórico e cultural. Refiro-me à imponente Igreja de Nossa Senhora da Luz, iniciada em 1862 e que simboliza alguma prosperidade da ilha, e o Forte de São José, onde nos encontramos neste momento. Perdida a importância que tivera no passado, perspectiva-se agora, na linha de raciocínio do autor, o desenvolvimento do setor do turismo, numa altura em que o Maio é considerado uma das ilhas do país com menor dinamismo económico, não obstante a sua vocação turística. Independentemente do processo de retoma ou não da atividade económica da ilha, agora pela via do turismo, afigura-se-me necessário conhecer melhor e aprofundar, pela via da investigação interdisciplinar, o eventual impacto que terá tido no passado, por um lado, a exploração das salineiras e, por outro, a exportação do produto para alguns países ao nível dos modos de vida e da organização social, mas particularmente nos domínios cultural e identitário, com especial destaque para os valores, perfis e estilos de vida das comunidades países. Curiosamente, através das suas excelentes composições, evocam e cantam a sua ilha natal nos géneros da moda, sobretudo da balada e do samba. Adalberto Silva, um músico por destino, como alguém diria, tem contribuído, a meu ver, pela sua versatilidade, para o conhecimento aprofundado da história e das gentes do Maio, tal como, aliás, nos dão conta algumas obras musicais empolgantes, como sejam Mãe Terra, Jeremiah de Meu, Manu ou Mensagem. Daí que esta obra, este livro, não representa para mim qualquer novidade. Surpresa. Melhor. Daí que o interesse do autor pela história do Maio não se confine apenas
este interessantíssimo livro que ora se apresenta, mas o antecede, de longe, através da riqueza e diversidade das suas composições musicais, que, ao mesmo tempo, espelham o profundo conhecimento da sociedade maliense nos seus mais variados aspectos e o compromisso sagrado com as suas gentes. É preciso, igualmente, ter em vista o conhecimento aprofundado da história da ilha e, na linha de pesquisa que advogo, proceder à análise de conteúdo das riquíssimas composições do Betum, em todas as suas vertentes, sobretudo aquelas já de cunho teórico, de campo